se reúne novamente e é a primeira reunião da casa, né, desse ano. Então, que nós possamos fazer uma boa reunião, que a gente considere esse nosso encontro como uma bênção para a nossa vida, como um tratamento, porque cada vez que estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. Quem que disse isso, gente? Jesus. E é em nome dele que nós estamos aqui. Todas as reuniões espíritas, todas as palestras espíritas vão falar alguma coisa sobre o ensinamento de Jesus. Afinal, ele foi a pessoa que trouxe o maior número de conhecimentos, o maior jeito de explicar como que a gente deve viver aqui na Terra. Ele é o nosso modelo e o nosso guia. Então, nessa noite de hoje, nós vamos falar também de palavras de Jesus. Eu tirei desse livrinho aqui, ó, O Caminho, Verdade e Vida. Esse livrinho faz parte de uma coleção de vários livros, onde tem em cada um 180 lições de como viver melhor aqui na Terra. Já pensou? Se quando um filho da gente nascesse, a gente ganhasse um manual de instrução daquele filho, ele gosta disso, ele não gosta daquilo, ele precisa disso, seria tão mais fácil. Se no casamento a gente recebesse um manual de instrução, como viver bem com esse marido, seria tão mais fácil. Pois é, esses livrinhos aqui, que foram escritos assim pela mão do Chico, mas pelo pensamento, pela intuição do Emmanuel, são manuais de como viver aqui na Terra. E são lições que, se a gente aprender, a gente vai viver mais fácil, melhor. E a lição de hoje, ela chama assim, levantemo-nos. Sempre que a gente vai levantar, é porque a gente está abaixado, né? E depois da menopausa, quando a gente levanta, a gente sente tontura. Então, levantar não é uma coisa tão fácil assim. E levantar pode ser também depois de uma queda. Se a gente lembrar bem, quando a gente cai na rua, Deus que me livre a vergonha que dá. Nem é a dor que a gente sente, é mais a vergonha, não é? Faz assim pra mim. Então, levantar é uma coisa que exige, além de coragem, exige força e às vezes exige um pouco mais de nós. E o tema da noite é esse, levantemo-nos. Quem falou a frase onde o Emmanuel tirou o ensinamento foi o próprio Jesus. Num dia que ele estava ensinando os apóstolos, os amigos que vinham, as pessoas que queriam aprender com ele. Já pensou? Que luxo aprender com Jesus. Aprendia direto com ele, nas conversas dele. Meu Deus, eles viviam muito bem. Nesse dia, eles estavam ali conversando e Jesus disse assim, levantemos-nos, vamos-nos daqui. Por que ele estava dizendo isso? Nesse dia, uma semana depois, ia acontecer todo aquele calvário com ele. A gente lembra da história, desde pequenininho a gente lembra da história, que Judas vai traí-lo, que ele vai passar por toda aquela humilhação, que ele vai carregar a cruz, que ele vai sofrer, que ele vai ter uma coroa de espinhos, essas coisas todas que envolvem sofrimento, humilhação, tristeza e dor. Nesse tema, Emmanuel coloca para nós uma comparação. Quando a gente vem aqui para esse mundo, a gente não vem aqui só para viver felizes para sempre, como os nossos contos de fada, as historinhas que a gente ouvia desde pequeno e ficam na nossa cabeça. Quem faz tudo certo vai ser feliz para sempre. Quem casa com o marido ideal vai ser feliz para sempre. Quem tem dinheiro vai ser feliz para sempre. Essas coisas fantasiosas desde a infância ficam na cabeça da gente. E a gente acha que todo mundo devia ser feliz para sempre. Mas de verdade, não é bem assim. Todo mundo vai passar por alguma coisa em algum momento. E que bom que não é todo mundo passando a mesma coisa o tempo inteiro. É quando um está bem, o outro está meio mal, o outro está mais ou menos. Então quem está melhorzinho já vai ajudando o outro e assim a gente vai se amparando. Não é assim? Eu vou fazer umas perguntinhas para ver se vocês não dormiram, tá, gente? Quando a gente tem uma provação coletiva, é mais difícil de passar, né? Porque está todo mundo mal. Quando a gente está nas provações normais da vida da gente, a gente pode se apoiar em alguém que está melhor. E quando a gente está melhor, a gente pode dar o apoio para outros, e é assim que vai o nosso ciclo de provações. O nosso levantar. Emmanuel coloca assim, sobre essa frase de Jesus. Antes de retirar-se para as orações,
Quando ele estava lá naquele horto, que eles chamam aquele monte, o horto que ele estava, falou Jesus aos discípulos longamente, esclarecendo o sentido profundo da sua exemplificação. Ele veio, gente, ficou um tempão por aí, 33 anos, foi tempo suficiente para ele ensinar coisas que a gente está aprendendo ou tentando aprender até hoje. De verdade mesmo, que ele tirou para ensinar foram 3 anos só. E nesse dia aqui, ele estava fazendo assim um conchavo geral, tipo, estava fazendo um fechamento com aqueles discípulos, porque ele sabia que ele ia embora. Os discípulos ainda não sabiam. Então ele estava explicando para eles todo o sentido dessa boa nova que ele estava trazendo. Porque depois eles que iam tomar o caminho, iam seguir, eles que iam dar sentido para a boa nova. E aí, relacionando os seus pensamentos sublimes, fez o formoso convite do Evangelho, o João que escreveu, no Evangelho de João: levantai-vos, vamos-nos daqui. O apelo é altamente significativo. Ao toque de erguer-se, o homem do mundo, quando a gente pensa assim, agora eu vou me levantar, o que a gente pensa? Agora eu vou me levantar. Quando uma empresa estava falida, agora vai se levantar. Quando alguém se separou, disse, agora eu vou me levantar. Quando um filho estava doente, agora eu vou me levantar. Levantar sempre indica uma coisa depois de algo mais difícil, que envolveu esforço. Só que às vezes a gente pensa que esse levantar é pelas coisas do mundo. Agora que eu sou espírita, eu vou ganhar mais dinheiro. Agora que eu sou espírita e estou frequentando aqui, eu vou ficar mais feliz. Agora não vai mais acontecer nada de ruim na minha vida. Agora a gente fantasia muito as coisas. Assim como felizes para sempre, a gente também fantasia. Quando eu fizer tudo certo, não vai mais acontecer nada de ruim na minha vida. Ninguém nunca vai roubar mais nada meu. Ninguém nunca mais vai me trair. Nada mais de ruim vai acontecer. E às vezes a gente pensa assim. É infantil, mas a gente pensa assim. Aí quando alguém faz uma calúnia de nós e diz, eu não mereço isso, Jesus. Eu estou lá, eu estou indo, eu estou rezando, eu estou fazendo o evangelho no lar, eu tomo água fluidificada, eu faço tudo certo. E acontece isso comigo? Você está fechando os olhos para mim? E a gente fica muito indignado com Deus. E a gente fica muito triste de Ele ter nos abandonado. E cadê meu anjo da guarda que não me protegeu disso? E cadê? Pois bem, o que o Emmanuel traz aqui para nós é que mesmo Jesus fazendo só o bem, não tendo nenhuma provação para passar, ele não tinha feito nada de errado, ele não trouxe nenhuma carga para espiar ou fazer uma aprovação ou devolver alguma coisa para alguém. Ele só fez o bem, só tinha bondade no caminho dele. Mesmo ele fazendo tudo isso, ainda tinha uma carga de sofrimento. Ou vocês pensam que ele, sendo humano, não sofreu nada? Não sofreu dor, não sofreu medo, não sofreu... Sofreu sim. Ele resolveu vir e assumir um corpo de carne, não foi assim? Ele nasceu de uma mulher, ele fez todo o percurso como um homem normal. E isso para nos mostrar que é possível. Ele fez igualzinho a nós. E ainda para vir, ele não escolheu ser riquíssimo. Ele não escolheu ter um sobrenome famosíssimo que ninguém pudesse julgá-lo. Ele não escolheu nada. Ele escolheu o pior de tudo. Ele veio com pai e mãe bem pobres, sobrenome ruim. Ele veio de uma cidade que ninguém considerava. Quando falava a cidade dele, ele dizia, de Nazaré? O que de bom pode vir de Nazaré? Assim, às vezes a gente fala isso dos bairros da cidade, né? Meu Deus, veio lá de tal bairro, que de bom pode trazer uma criatura assim? Pois é, Jesus foi assim. A mãe era pobre, o pai era pobre, não tinha sobrenome nenhum. A cidade de onde ele vinha, meu Deus, ninguém considerava nada. Por que ele fez isso? Para que a gente visse que é possível fazer o bem, fazer uma vida boa sem nada disso. Ter amor no coração e viver bem. Nesse dia do Levantemo-nos, ele sabia, estava ensinando tudo aquilo ali, estava dando força e alegria para aqueles discípulos, tudo, e ele sabia o que ele ia passar na semana que vem. Ele sabia tudo o que ia acontecer com ele, inclusive a traição do Judas. Ele sabia de tudo isso. Será que a gente,
se soubesse, semana que vem a empresa vai falir, semana que vem o meu marido vai me trair, semana que vem o meu filho vai se acidentar, semana que vem, uma coisa assim, pesada, que era o que ia acontecer com Jesus, uma coisa pesada. Será que a gente ia estar tranquilos? Será que a gente ia ter condições de agradecer, de ficar feliz? Ou será que a gente ia estar desesperado? Pois é. E ele estava tranquilíssimo, ensinando para os outros como é que fariam para viver sem ele, ensinando para os outros como é que faz para viver melhor aqui na terra, como eles poderiam continuar fazendo bem sem se rebelar, sem se revoltar. Muitos de nós, mesmo sendo espíritas, mesmo lendo as obras, mesmo fazendo todo o bem que pode, quando cai numa provação dessas, ficamos revoltados. Muitos de nós nos revoltamos contra Deus, contra Jesus. Não vou mais, não faço mais, não quero mais, eu fui boba de acreditar. Boba é a gente de não entender. Ninguém veio para cá encarnar nesse planeta para passar férias, para passar bem, para viver só do bom e do melhor. Não se engane. Quando Jesus deu essa lição aqui, levantemo-nos, ele não estava triste dizendo, gente, eu vou passar por uma coisa tão ruim e vocês vão me trair. Pedro, você vai me negar 3 vezes. Judas, você vai me trair, vai acontecer um monte de coisa ruim comigo e eu só vim trazer o bem. Vocês são ingratos e os outros também. Ele não disse nada disso. Ele estava ensinando ainda, fazendo bem para eles, dizendo como é que eles poderiam fazer para viver melhor. Assim deve ser o nosso comportamento. Mas nós estamos indo para o martírio? Não, a gente nem tem condições de passar o que Jesus passou. Nenhum de nós tem essa força que ele tinha. Nós vamos passar só o que está no nosso programa reencarnatório. Só o que a gente tem condições mesmo de aprender. Cada um vai passar o seu trechinho. E você nunca sabe se é amanhã, se vai ser daqui a 2 anos, se vai ser daqui a 6 meses, você não sabe. Eu vou contar uma história para vocês, e é uma história com H, porque ela aconteceu de verdade. No fim do ano, fazia 20 anos que a minha família não se reunia, porque os meus irmãos moram fora do país e eles não tinham condições de vir juntos para passar alguma data com os meus pais. Como os meus pais já têm 80 anos, então eles resolveram, e o meu irmão passou por uma doença muito grave no ano passado, resolveram que o Natal de 2024 seria a data para se encontrar todo mundo. E aí foi um evento assim da nossa família, porque 20 anos sem se encontrar. Então o pai e a mãe estavam muito felizes e tal, e a gente precisava fazer, o pai queria fazer os documentos no cartório, porque como fazia muito tempo que esses meninos, que já estão velhos, né, foram embora, ele queria ter os documentos no cartório tudo certo. Então, um dia lá perto do Natal, no único dia que o cartório ia estar aberto e todo mundo ia estar lá, o pai negociou tudo com o rapaz do cartório para fazer o documento e tal. Antes de abrir, a gente já estava lá na frente, todo mundo com seus documentos para fazer lá o que o pai queria. Entregamos tudo lá para o rapaz e ele disse, na hora que estiver pronto, eu chamo vocês e aí a gente faz as assinaturas e fica tudo certo. Esperando o dia inteiro, gente. E esse rapaz não ligava. E não ligava. Meus pais moram bem no interior, então tinha que se deslocar para ir até lá no cartório. Ficamos esperando a ligação e todo mundo disse, mas será que não tinha internet? Porque quando é muito, muito no interior, a gente fica sem sinal, né? Até que lá pelas 4 horas da tarde, eu resolvi ir lá no cartório, porque fechava às 5, mas esse rapaz não chamou até agora. E aí é claro que eu fui com aqueles pensamentos de gente, né, bem elevada, sem vergonha. Ele não sabe que é tão difícil encontrar a família, ele não sabe que esses piá vão embora já na semana que vem, e é tudo feriado, ali depois do Natal é tudo feriado, né, não abre nada, e vai dar tudo errado, e coitado do pai, e já estava xingando até a 7ª geração desse rapaz. Assim, pode ver que eu estava bem elevada também. Gente, quando chegamos lá na frente do cartório, o cartório fechado, daí eu disse para a mãe, olha ali, ele fechou mais cedo, viu? Ele não deu a resposta para nós, fechou mais cedo e foi embora. Eu vou fazer uma denúncia dele, bati foto. Nossa, fiz as coisas assim que a gente faz quando está com raiva. Vou denunciar esse rapaz, isso não se faz. Se ele não queria fazer um negócio, por que não mandou a gente para outra cidade? Enfim, gente, sabe o que tinha acontecido com o rapaz? Tinha morrido. Pense bem.
Era o dia dele. Nem a gente sabia, nem ele. O rapaz morreu. E com ele nossos documentos também, porque ele não deixou nem a senha dos computadores, nada, ele tinha tudo na cabeça, enfim. Até agora para resolver esse caso. Mas por que eu contei essa história para vocês? Ninguém sabe qual vai ser o último dia da sua vida. Era um rapaz novo. Aparentemente, lá trabalhando, então não tinha doença, não tinha nada, não estava prevendo a morte dele. Nem nós. Você não sabe o dia que você vai voltar. Você não sabe o dia que vai chegar a tua aprovação. Você não sabe como é que vai ser. Nem hoje à noite, nem amanhã, nem nada. Nós podemos fazer uma ideia pelos pensamentos que temos, pelas orações que fazemos, pelo bem que nós fazemos pelos outros, se vamos estar bem, mais ou menos, ou mal. Mas ninguém sabe o que vai passar. Quando Jesus deu essa lição para os apóstolos dele, para os discípulos dele, ele estava dando a força para eles, dizendo, independente da situação que você esteja vivendo, levante, levante. Levante. E se puder, vai fazer o bem, que era o que eles iam fazer. E era o que ele mesmo ia fazer. Independente do que você esteja passando. Mas eu estou passando pela doença em casa, eu estou passando pela provação da fome. A gente nem passa fome aqui, né? Vamos dizer assim. Da falta do dinheiro, do desânimo. Independente. Levante-se e vai fazer alguma coisa. Por você, pelos outros. Levante a tua autoestima, levante a tua energia, vá rezar. O planeta está passando momentos muito difíceis e a gente está sentindo. A gente sente até a tristeza nas cidades, a gente sente o silêncio nas cidades. Depois da pandemia a gente viu mais isso, todo lugar está muito silencioso. Cadê as pessoas? Parece que está tudo abandonado. Tu anda de noite, parece que está tudo abandonado, não tem mais ninguém nesse mundo. Essa tristeza que está puxando todo mundo para baixo. Você que é seguidor de Jesus, levante-se. Ai, como é que eu vou levantar? Você conhece o caminho. E se não conhece, pega esse livro e vai ler. Qualquer livro espírita. Levante o teu moral, levante a tua energia. Você tem obrigação de levantar. Nesse dia aqui, que Jesus disse levante-se, ele não estava indo para festas, ele não estava indo para coisas muito, muito alegres e felizes. Ele sabia, ele estava indo passar uma aprovação. E a gente também. A gente não está vivendo só pelo bom, só pela parte alegre da vida. Tem muita coisa na nossa vida que não é alegre. Mas a nossa obrigação é levantar a energia do jeito que estiver. Quanto mais a gente conseguir levantar mais rápido, melhor para nós. Melhor para aqueles que habitam na nossa casa. Melhor para aqueles que trabalham conosco. Quanto mais a gente fica remoendo a tristeza, mais você vai enchendo a tua cabeça, o teu corpo, a tua casa de energia pesada, densa, ruim. Eu não sei se algum de vocês enxerga, mas algumas pessoas conseguem enxergar a energia. E quando tem energia pesada é o quê? De reclamação, energia de mentira, energia de fofoca, energia de tristeza, energia de raiva. Essas energias são pesadas. Quem tem olhos de ver, quem enxerga que está grudado nas paredes. Tem uma historinha que conta que o filho de um casal, que era bem de vida, assim, vivia mal. O guri era adolescente, mas vivia magrelo, seco, branco. Não tinha o que fizesse o rapaz melhorar, estava sempre mal do estômago, sempre. E eles achavam que ele tinha um câncer, alguma coisa grave, assim, não achavam nada. Como eles tinham dinheiro para fazer os exames e levavam de um médico para o outro, não acharam nada, fizeram tudo, vasculharam o rapaz de cabo a rabo, não descobriram nada. Até que esse casal pediu orações no centro, essa história é verdadeira, tá? Pediu orações e algumas pessoas começaram a orar por eles lá no centro. E indicaram para eles, olha, vocês deveriam rezar em casa também, porque não adianta só a gente ficar mandando daqui, vocês vão ter que fazer em casa. Ensinaram para eles fazer o evangelho no lar, fizeram mais ou menos. E o rapaz só piorando. Quando ele ficou acamado, que daí ele não conseguia mais, porque ele estava muito mal, pessoas do centro foram na casa deles e se dispuseram aí um dia por semana, vamos dizer assim, toda quinta-feira lá, rezar por eles. E um dia, um desses médiuns que foi até lá na casa,
Ele enxergava, os outros não enxergavam, saíam lá, faziam oração, desejavam tudo de bom e ia embora. Um dia foi um desses que enxergava e ele viu as gosmas nas paredes, no teto e tudo. E aí ele foi conversar, como ele viu aquela energia toda pesada, ele foi conversar com o casal. Olha, o que acontece aqui na casa de vocês? Aí, papo vai, papo vem, descobriram que além de eles fazerem muita fofoca mesmo, contar da vida do fulano, do beltrano, do ciclano, falavam da vida de todo mundo ali onde fazia a refeição, ou seja, coisa que todo mundo faz em casa. Além de eles fazerem isso, o casal brigava muito. E essa energia da briga ficava tudo ali, ó. Então não adiantava limpar a casa com que boa, limpar tudo, deixar limpo fisicamente. Se espiritualmente eles mesmos com a língua estavam sujando o ambiente. Com agressões, Claro, quando um casal briga não é assim baixinho, não é dizendo, aquele dia você... Não, é com raiva. E aquela raiva ficava ali. Aí o que acontecia com o rapaz? O rapaz muito sensível ia acumulando. E aquela gosma é como se tomasse conta dele. Ele era a pessoa mais sensível ali no ambiente e ia ficando doente só disso. Quando eles se conscientizaram que era a língua deles mesmo que estava prejudicando o filho, começaram a pensar melhor. Claro que não foi assim do dia para a noite, ninguém muda assim, mas se esforçaram para melhorar, se esforçaram para levantar. Faça isso na tua casa. Lembre das palavras de Jesus. Levanta e vai. Mas eu tenho que trabalhar amanhã. Vai. Levanta essa energia, levanta com oração, levanta com o que você pode fazer melhor para os outros. Na hora que você vai fazer a comida, põe energia boa naquela comida. Não fica cozinhando ali pensando que raiva, só eu tenho que cozinhar, os outros não podem ajudar. Depois de fazer isso aqui eu tenho que lavar a louça porque ninguém... Você está botando energia ruim ali dentro. Tudo que nós pensamos e falamos está gerando energia. Está cozinhando, cozinhe com energia boa. Está ali com a tua família à mesa, não fale besteira, não deixa a televisão ligada em desgraceira, jornal, violência. Ao meio-dia é a hora que passa os acidentes, não sei o que, as pessoas que foram... Aí tu deixa tudo aquilo ali entrar junto com a comida dentro de você. Não faça isso. Como Jesus disse, levanta. Mas daí só eu que tenho que fazer as coisas. Não é você que quer ficar melhor? Não é você que conhece Jesus? Não é você que vem aqui? Para que tu vem aqui? Para ouvir coisas boas, para aplicar na vida? Para saber como é que faz? Esse é um dos caminhos como faz. Jesus já ensinou, levanta. Mas não quer dizer, mas eu sou tão esforçado, eu faço tudo o que diz, nunca mais vai acontecer nada de mal na minha vida. Vai, mas aí você vai estar mais preparado. Você vai ter amigos melhores. Ou você acha que na hora que você está fofocando, falando mal, tendo ciúme do teu marido, com raiva de ter que varrer a casa, você está bem acompanhada? Cada vez que você tem esses pensamentos assim de raiva, você está juntando mais gente que não tem o corpinho físico, então você não vai ver, mas está juntando mais gente dentro da tua casa. E às vezes não é você que vai se sentir mal, às vezes é o teu pequeno, às vezes é o teu marido, às vezes é você. Quando é a gente é melhor, é mais fácil. Fiquei com uma dor de cabeça. Aí se você for pensar mesmo, por que eu fiquei com dor de cabeça? Em vez de ir lá correndo tomar Neosaldina, por que eu fiquei com essa dor de cabeça? O que eu estava pensando? Meu Deus, eu estava pensando tanta coisa ruim, varrendo essa cozinha, queria até bater com a vassoura no gato. Isso acontece comigo. Aí eu vou fazendo assim a retrospectiva e vejo, quando é que começou essa dor de cabeça? Quando é que começou esse mal-estar aqui no ombro? Quando que começou? Se a gente fosse bem espertinho, a gente faria como Jesus faz. Volte e veja se não foi você mesmo que criou. Aí a gente vem aqui no centro e diz, tira esse obsessor de mim, porque a vida está horrível, ele está acabando com a minha vida. Não é você mesmo que acaba. Porque o obsessor só fica contigo porque ele foi acolhido. Você acolheu como? Fazendo todas as coisas que você já sabe que não são boas para ti. Tendo pensamentos pesados, tendo falas agressivas, pensando que a vida não está certa, que fulano só prospera enquanto a minha vida só vai para trás, eu não dou certo mesmo. Todas essas coisas de ciúme, inveja, raiva, esses sentimentos pesados vão atraindo sentimentos pesados de outros espíritos também. A gente está sempre acompanhado de amigos. Entenderam? Que tipo de amigos você quer dentro da tua casa? Pense bem. Você deixaria qualquer um entrar na tua casa? A pessoa vem ali toda suja falando palavrão, tu deixa entrar na tua casa?
Tu diz, não, assim, eu não quero. A pessoa vem ali, ó, cheia da cachaça na cabeça. Você vai deixar? Entra na minha casa, vamos conversar. Você vai deixar? Não, né? Por que você deixa o espírito obsessor entrar? Eu não estou dizendo para a gente ser deselegante. Eu estou dizendo para você ser elegante com você. O que você anda pensando? O que você anda falando? Como é que você faz o teu trabalho de casa ou lá no lugar onde você trabalha? Está trabalhando lá emburrada e quer que o dia dê certo? Está trabalhando lá atendendo as pessoas por aqui, ó. Não quero mais ver ninguém hoje. É assim que você está? Que tipo de amigos você está convidando para ir trabalhar com você? Que tipo de companhias você tem na tua vida? E na hora que vai dormir, você reza ou cai na cama, cansada? E pensa, atrai um monte de gente ali pro teu quarto, aí não consegue mais dormir. Aí diz, meu Deus, eu estava tão cansada, eu deitei às 10 horas, porque eu estava muito cansada, agora é 11h30, já não consigo mais dormir. Também pensou das 10 até as 11 e atraiu tudo que podia, estão tudo lá dentro do teu quarto. Não é para se assustar, é para fazer diferente, porque isso é uma coisa que acontece todos os dias. Como deveria ser o certo? Você pensar no que está falando. Pensar em corrigir os pensamentos. E bota essa frase na tua cabeça. Levanta-te. Jesus estava dizendo, ele deu a dica. Se você fica lá embaixo, é esse tipo de gente que você vai atrair. Os chorões, os tristes, esses pensamentos desagradáveis, essa dificuldade da vida, essa dor, essa falta de saúde, é isso que você vai atrair. Você se mantém num pensamento assim, pesado, é isso que você vai ter na tua vida. E lembrando que reclamar é clamar mais de uma vez. É quando você tem que fazer de novo, né? Repetir o ano. Reclamar é clamar de novo aquilo ali. Aí tá reclamando que tá muito cansada, que o pescoço dói. Tá pedindo a dor de novo. Por quê? Cada vez que a gente clama, a gente está pedindo. Está pedindo a dor de novo? Se lembre, quando você estiver cansada, quando você estiver assim, desarvorada, quando você estiver desesperada, qualquer momento, é momento de rezar. E o rezar é que vai fazer você levantar. Por que Jesus sempre dizia, subiu ao monte? Sempre que ele queria contar alguma coisa, ele falava de subir, levantar. É a energia que a gente precisa levantar. A maneira mais fácil de levantar a energia é rezando. Mas quando a gente está muito irritado, é difícil de rezar, né? Então, quando você estiver irritado assim, fora do teu normal, ou leia uma paginazinha qualquer, do evangelho, de um livrinho, qualquer dessas coisas que a nossa religião publica tanto, tem tanto material, leia qualquer coisa, uma historinha, e se mesmo assim não conseguir, lembra da carinha de Jesus, ele te faz levantar. Ele disse que até o nome dele escrito faz levantar, faz a energia subir, porque ele prometeu ajudar. Como ele veio para dar o exemplo para nós, eu fico imaginando assim como é que é Jesus, né? Olhando para nós ainda, puxa vida, vocês ainda não aprenderam. Ele prometeu quando ele foi embora que o nome dele já ia ajudar. Se você lembrasse da carinha dele, ele já ia ajudar. Se você lembrasse de falar o nome dele, pedir o nome dele. E tanto é que ele disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome. Quando é que a gente é 2 ou mais, gente? A gente é 2 ou mais sempre. Por que a gente é 2? Porque já é você e o teu anjo. Já é 2. E cheio de obsessor. Então você é sempre 2 ou mais. Ou você pensa que você vive sozinho. Ah, eu tô sozinho. Ninguém consegue ficar sozinho. Você é você, o teu anjo e aquela turma de obsessores que você vai atraindo. Os obsessores mais antigos, aqueles que dizem, minha filha, te conheço há tanto tempo. E aqueles mais novinhos que dizem, você pensa assim também, eu vou ficar por aqui, eu também penso assim, e vai ficando. Entendemos? Então, que você se lembre disso. Escreva lá no teu espelho, escreva onde você trabalha, deve ter uma mesa, deve ter algum lugar onde você trabalha, escreva lá, levanta. E levanta essa energia, levanta essa força de vontade, levanta. Mas o mundo está muito difícil. Tá sim. Mas a gente que escolheu estar aqui nessa época. E é uma época bastante difícil. E que vai valer muito para nós.
Quando a gente desencarnar e a gente olhar para trás, porque é assim, né? Depois que desencarna, a gente olha para ver o que fez nessa existência. E quando a gente olhar essa existência, já pensou? Se você vê que foi bem, que você passou nas suas provas, que você fez o melhor que você podia, já pensou se você fica com orgulho de você? Ah, que massa, olha o que eu consegui fazer. Consegui arrumar a minha vida, a vida do meu filho, consegui me dar bem com a minha irmã que eu não gostava, consegui tanta coisa difícil que a gente traz para fazer. Já pensou se tu pode olhar para essa vidinha, no dia lá que for o teu fim, no último dia da tua vidinha, se tu puder olhar para ela e dizer, fui bem. Que feliz que você vai ficar, que feliz que o teu anjo vai ficar, valeu a pena. Já pensou? É isso que eu desejo para nós. Que a gente possa fazer o melhor. E se a gente já estragou tudo, vamos dizer assim, que tenha dado uma errada na vida, que a gente estragou tudo para trás, daqui para frente ainda dá tempo. Se você tiver uma semana de vida, ainda dá tempo. Se você tiver um ano de vida, ainda dá tempo. 10 anos, dá tempo. Faça o teu melhor daqui para frente, com o tempo que você tem, com as condições que você tem, com o anjo que você tem. Já pensou? Ele se dispôs, no dia que tu decidiu reencarnar, ele disse, vou contigo. Ele veio, parou a vidinha dele, veio contigo. Tu já pensou nisso? E quando você desencarnar, você vai agradecer ele, muito obrigado por ter me dado força. E o que ele vai dizer para ti? Que bom que você me ouviu muitas vezes, ou ele vai dizer, nossa, pensei que você nunca ia falar comigo. Alguma coisa vai acontecer. Ele é um espírito também. Você é um espírito que está encarnado agora e ele é um espírito também, que se dispôs com amor de te ajudar nessa empreitada. Converse com ele. Levante. Combinamos assim? A paz de Jesus esteja com todos nós aqui encarnados e a nossa tropa inteira que a gente trouxe, ou aqueles que ficaram nos esperando lá fora, né? Porque sempre tem, né? O professor que diz, ui, Deus que me livre, não vou entrar ali. Mas quando você voltar, ele vai estar lá te esperando. Então que ele te veja tão linda, que ele diz, será que é essa ali mesmo? Eu acho que não, se estou confundindo, acho que não é. Então, que você confunda o teu obsessor. Tu vá para casa bem feliz. E chega lá na tua casa, hoje tarefinha, hein? Entre em cada cômodo da tua casa e reze. Porque se ficou uma bicharada lá, porque sempre tem, né? Que dizer que a gente é bem educadinha e nunca fala nada é mentira. Então entre em cada cômodo da tua casa e reze. Ah, o que eu vou rezar? Qualquer coisa. Pega o Evangelho, reze da tua cabeça, reze o Pai Nosso, uma Ave Maria, qualquer coisa, com a intenção de limpar as energias que ficaram por lá, que são nossas mesmas. Nem joga a culpa pro obsessor, que nem é ele que faz isso, é a gente mesmo. Então reza na cozinha, reza no banheiro, reza no quarto do teu filho. Vai fazendo a faxina. Vai pensando. Assim como tem a faxina semanal, né? Eu nem sei se a gente faz mais faxina semanal. Eu tento fazer lá em casa. Daí tem semana que eu fico com mais preguiça, daí eu faço menor. Tem semana que daí eu digo, meu Deus, tá todo sujo isso aqui, daí eu faço aquelas faxinas. Então é que você faz. E o ideal seria que a gente fizesse junto com a faxina física, essa faxina mental. Que você se lembre disso quando estiver em casa. E você lembra de abençoar o teu trabalho também, porque lá no trabalho, eu não sei, eu trabalho numa farmácia, né? Então é uma loucura, aquele lugar deve estar cheio, e eu nunca me lembro de rezar. Eu só me lembro quando eu vou falar para vocês, assim, porque em casa a gente reza, mas no trabalho, eu até tenho, quando eu estaciono o carro lá, que eu tô chegando, eu penso assim, hoje eu vou rezar, meu Deus, aí eu só chego, já tem tanta coisa para fazer, tanta gente para atender, eu largo a bolsa, já começo, nunca que eu me lembro de rezar. Mas se lembre lá no teu trabalho. E eu vou começar a deixar alguma coisa ali onde eu trabalho para lembrar de rezar. Faça a mesma coisa, porque a gente se esquece. E o rezar faz isso que Jesus diz. Levanta, porque é isso que a gente precisa, sabe? E é isso que vai garantir que a gente vai passar melhor por essas provações que já estão acontecendo. As coletivas e essas individuais que tem na nossa vida. Que assim seja. Que assim seja. Que essa alegria de estar com Jesus continue no nosso coração. Que a gente continue mantendo essa energia boa de estar levantado. Porque depois de uma palestra dessa, o tema não era fácil não, gente. Não pense que foi fácil para mim para falar. Porque é uma coisa muito pesada para nós, a energia está pesada. Mas é uma palestra muito boa para a gente começar a aplicar. Não é para entrar por aqui e sair por aqui, ai que legal, aquela moça foi lá, nem lembro o nome dela, ela foi lá aquela vez, falou aquilo. Não, isso não adianta.
pegue algum pedacinho desse tema e leva para a tua vida, porque isso vai te ajudar. São palavras que ajudam a gente, que você possa se lembrar disso. E para lembrar mais disso, a gente trouxe uns cartõezinhos. Vocês lembram que a gente faz palestras em tudo quanto é lugar, e a gente grava essas palestras para postar no YouTube. O YouTube vai disparando essas palestras para tudo quanto é gente que não consegue vir num centro, às vezes não consegue porque mora distante, às vezes não consegue porque não quer mesmo, ou porque tem medo de nós, né? Então, de alguma maneira a pessoa não vem, ela pode receber lá pelo celular dela essa mensagem de amor, essa mensagem de esperança, porque cada vez que a gente assiste uma palestra, a gente sai um pouquinho melhor, né? E tem gente que não conhece, então que eles recebam ali pelo celular. Então você entre lá, esse canal ali, Pílulas de Renovação, é só palestra espírita, e o outro canal que chama Brilho, Equilíbrio e Ação é para autoestima, é para quem tem medo de nós, do espiritismo, para quem acha que a gente é macumbeiro ou coisa assim. Aí ali eu falo os temas bem suavizadinhos sobre vida, sobre esperança e para a pessoa preservar a sua vida. Então, entre ali nos canais, se inscreva, dê uns likes ali, dá uma força para o canal, porque quando o YouTube vê que as pessoas se interessam pelo assunto, ele diz que o canal é importante e ele mesmo começa a disparar essas mensagens, sabe? Então você ajuda o bem a crescer, ajuda a espalhar essa boa nova de Jesus. Que assim seja.